Pelo amor de Deus, não arruma problema na sua vida, não. Tá tanta gente sofrendo, você tá tão bem. Tem muita gente sofrendo, você tá bem. Encaixa ali para mim, por favor. Aqui, ó. Não vê esse testemunho que eu tô te falando, dessa situação? Vê se não tem tanta gente sofrendo, podia estar evitado. Às vezes Deus avisa, a pessoa não aceita, entendeu? O que é de Deus, sim, qualquer momento. O que é de Deus não vai vir para te fazer sofrer, para trazer confusão, problema para sua vida. Deus não faz isso, Deus não é um Deus de confusão. O que é de Deus vai ser uma coisa saudável, uma coisa boa, uma coisa para acrescentar, não uma coisa para te fazer sofrer. Uma situação dessa é de Deus, a pessoa chegar a esse ponto? Então, o problema é esse. Vai ver que tem pessoas que avisam, a pessoa não aceita. Às vezes até a família já chegou, olha, cuidado, não sei o que eu estou falando. Entendeu? Lá no livro de Atos 16, lá no versículo 14, glória a Deus, Atos 16, 14. Que o meu pastor, gente, ele tem pregado muito esses dias aí sobre a entenebrecido de entendimento, não é? Que realmente essa palavra tem escrito na Bíblia. Sobre a palavra, você observar se a palavra ainda está entrando em você ou não. Sério, você tem que observar isso. Tem hora que a palavra não entra mais, a pessoa endurece o coração, ela não quer mais saber de obediência com Deus. Não aceita mais, não adianta mais pastor pregar. A pessoa não ouve mais ninguém, é um troço estranho, entendeu? Então ele está falando aqui, ó. E uma certa mulher chamada Lídia, não é isso? Vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira. O que ela fazia, gente? Ela servia a Deus. Isso aqui, pastora, mas eu já ouvi isso aqui mais de milhões de vezes, irmão, mas não é para você ouvir, você precisa entender o que Deus está falando. Porque às vezes a pessoa vem na igreja, ouve, mas não tem. Ela servia a Deus. Porque às vezes a pessoa, mas eu já sirvo a Deus. Olha, não é isso, gente. Se eu posso fazer o que for para Jesus, se eu não obedecer a Ele, eu estou fora dos ensinamentos de Deus. É duas coisas. Se eu não obedecer e não crer, infelizmente, eu posso até servir a Deus, mas eu não estou mais andando com Ele. Vocês estão entendendo direitinho? Eu não estou mais com Deus. Então, a Lídia, ela era uma mulher que servia a Deus. Ela ainda ouvia Deus. Mas tem gente que nem ouvir Deus não ouve mais. Não falei para você, a pessoa não ouve mais. Ela tomou uma decisão, é dela a decisão. Mas ela ainda ouvia e ela servia a Deus. Só que o que aconteceu? Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira. E o que ela fazia, gente? Ela servia a Deus. E nos ouvia. Ela ouvia. Ela ia para a igreja, ela ajudava, ela servia a Deus, ela ouvia. Quem olhasse assim, poxa, Lídia é tão fiel a Deus, né? Serve a Deus direitinho, ouve a palavra. Nossa, como Lídia é santa. Não. A Bíblia diz que o que Deus fez? E nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que ela estivesse atenta ao que Paulo dizia. Vamos dar uma paradinha aqui. Ela ia para a igreja, ela ouvia, mas o coração da Lídia era fechado. Pastor, o que significa isso? Significa que a Lídia, ela não estava em uma comunhão com Deus. Porque a palavra de Deus diz que a gente não pode endurecer o nosso coração. Porque se a gente endurecer, a palavra não entra. Se o coração dela era fechado, como é que a palavra vai entrar? Jesus é quem? Verbo. Jesus é palavra, não é isso? Como que Jesus vai entrar no coração se o coração está fechado?
É mais ou menos assim, eu fecho essas portas todinhas assim, da igreja e tranco ela, fico lá do lado de fora. Eu não tenho chave, não tenho nada, como é que eu vou entrar aqui? Se as portas estão fechadas, vai ficar difícil de eu entrar. Irmão, se o seu coração for fechado, Jesus não vai conseguir entrar em você. Não é só ouvir, ela ouvia, mas a palavra batia aqui, porque está fechado. Como é que vai entrar? Por isso que Jesus falou lá no Apocalipse, eis que vem, que bato na porta, né? E quem abrir, eu entrarei e cearei com ele. E Jesus não obriga você a aceitar a palavra dele. Se você não quiser aceitar, irmão, isso que você precisa entender. É uma decisão sua, mas você não vai reclamar depois das consequências. Ninguém vai poder te ajudar. Você escolheu aquilo ali. Deus não força ninguém a nada. Eu tomo as minhas decisões com Deus porque eu ouço a palavra e entendo o que é bom para mim. Você está entendendo? Eu já quebrei muito a minha cara, então eu não vou quebrar mais. Chega. Eu não vou. Se Deus está falando não vai, eu não vou. Eu preciso abrir mão do que eu acho, do que eu penso, do que eu quebrar a cara de novo. Isso eu não vou fazer de jeito nenhum. Agora, se eu, eu peitasse com Deus, não, Deus sabe, eu que sei que eu estou fazendo, irmão, depois Deus não pode fazer nada. Você tomou a sua decisão, sozinha. Então, você não vai poder nem dizer, não foi porque o fulano mandou fazer, não. Você fez, você vai ter que arcar com consequências sozinho. Você está entendendo direitinho? Então, a gente colhe o que a gente planta. A gente tem que pensar antes de plantar. Pensar nas nossas atitudes que a gente vai fazer. Pensar se aquilo que você está fazendo, que você está pensando, que você está planejando, está certo, se Deus realmente concorda com aquilo. E se não concorda, você precisa pedir força a Deus para sair disso, gente. Senão a pessoa morre naquele erro. E ainda escala perder a salvação ainda. Vivi a vida toda assim com Jesus e morri sem ele. O que adiantou? Diz que a Bíblia diz que é melhor o final, o mais importante é o final das coisas que o começo. O importante é como você vai acabar, não é como você começou. Você pode ter começado bem e terminar mal, igual o Judas. O Judas começou muito bem, mas acabou mal. E você pode começar mal, que nem Saulo. Saulo começou mal a beça, mas acabou bem. Você está entendendo? Temos que ter juízo, gente. Depois você não vai poder culpar o seu pastor, sua pastora, seu pai, sua mãe, sua avó, seu avô. Você que tomou sua decisão. Deus está avisando, ele não vai forçar. Então essa mulher tinha um coração fechado. Como que Jesus vai entrar se o coração está fechado? Como alguém vai entrar numa casa se a casa está fechada? Você já tentou entrar numa casa que estava trancada? Portão trancado? Não conseguiu, né? O coração dela era fechado. Então o coração, quando é fechado, a palavra não entra. E se a palavra não entrar, é Jesus, né? Não cria em você um temor. Você vai se tornar uma pessoa sem temor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor é que evita de você pecar. Se você perder o temor, já era, gente. Daqui a pouco você está agindo de qualquer maneira, está dando mau testemunho, você perdeu o juízo, você não está sabendo mais o que faz, você não está nem aí para Jesus. Você não teme mais a Deus. Se não tem, a pessoa, quando não teme a Deus, ela não enxerga o que é santo, o que não é. Entendeu? Não enxerga mais. Se você tiver que pecar com um dia de Deus, onde você vai fazer mesmo, ninguém tem nada a ver com a sua vida, porque você perdeu o temor de Deus. Ou não está tendo temor porque Jesus não está entrando, o coração está fechado. E Jesus, quando entra, ele cria em você um temor, uma santidade, uma obediência. Uma pessoa com o coração fechado, Jesus não entrou, então ela não entende que mentir é errado, que ela não entende que precisa obedecer aos pastores, não entende que precisa dizimar, não entende que precisa obedecer pai e mãe, ela não entende mais nada disso.
porque o coração dela está fechado. Não tem como entrar em uma casa fechada, não tem como Jesus entrar no coração fechado. É Ele que liberta. Jesus falou assim: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho pregado. Entendeu? Se a palavra não entra, você vai se tornar uma pessoa estranha, você vai perdendo o temor de Deus, você não é mais a mesma coisa. Você não quer mais saber de santidade, você até ora, busca a Deus, serve a Deus, aleluia, glória a Deus, mas você sabe que você não está mais com Deus. Você não sente mais Deus, você se emociona, não é? Presença do Espírito Santo. Porque permanecer com Jesus, gente, é permanecer na palavra. Se eu falo, não, eu sou de Deus, não, eu e Deus somos uma só pessoa, mas eu não vivo o Evangelho. Eu não obedeço. Tem alguma coisa errada comigo. A gente conhece a árvore pelo quê? Entendeu? Eu digo que eu sou de Jesus, eu vivo jogando praga nos outros, não obedeço meu pai e minha mãe. Gente, minha mãe, ela tá aqui, ó, no Face. Mãe, Deus abençoe, também te amo. Eu não sou a melhor filha do mundo, mas Deus me livre, eu tenho temor de como eu ajo com minha mãe e com meu pai. Não é por causa deles que eles me cobram isso, não. Aqui está escrito, gente. Está escrito. Isso é sério. Um tempo atrás, claro, isso aí não é coisa de criança, né? A gente entende porque criança é criança. Criança não tem ainda raciocínio direito. Um tempo atrás eu estava falando um negócio com a Hermesinha, a gente estava fazendo um negócio e a Hermesinha estava, não mãe, porque a senhora vai fazer isso, e a senhora vai fazer isso essa hora, e que não sei o que, falando um negócio assim para mim, não tratando mal, mas tipo assim, tipo uns debatezinhos que eu estava pedindo ela para fazer um negócio com ela, mas não de ignorância não, coisa de criança, que eu percebi que ela é de criança. Mas eu falei assim para ela, Minha, presta bem atenção, você sabia que isso é pecado? Porque você não está fazendo por mal, mas tu sabia que isso é pecado? Ela, não sabia. Eu falei, então eu vou te explicar. Quando a mamãe pede alguma coisa, você rebate, ou você repreende a mamãe, não faz isso não sei o quê. Isso é um pecado. Porque Jesus mandou a gente obedecer o papai e a mamãe, quer ver? Você vê a mamãe fazendo isso com a vovó? Você vê a mamãe fazendo isso com o vovô? Aí, olha que eu sou adulta, mas eu não faço isso. E às vezes a gente não guarda os mandamentos de Deus. Se deixar, hoje em dia, os filhos querem mandar nos pais. Não tem mais aquele respeito. Porque os filhos são assim. Nem eles, eu acredito assim, por exemplo, tem pessoas que costumam, pais, né, que é do mundo lá, e costumam exigir que os filhos obedeçam enquanto está debaixo das asas dos pais, né? Não casou ainda, não tem a própria vida. Aí, você não se manda ainda na sua vida, não, que você ainda mora aqui, aquela coisa. Depois que a pessoa vai embora, aí você faz o que você quiser da sua vida. Mas eu não vivo com minha mãe e com meu pai, mas eu não faço isso. Porque se Deus está mandando eu obedecer meus pais, é para sempre, está escrito aqui. Deus não falou, depois que você sair de casa, que você for de maior, tiver a sua vida, você não precisa mais obedecer seu pai e sua mãe. Deus não falou isso. Você está entendendo? Então, gente, a gente tem que aprender a obediência de Deus. Tem gente que não sabe ser submisso, não é submisso pastor, não é submisso pai e mãe, não é submisso marido, não é submisso, a mulher não é submisso marido, e a gente tem que aprender a submissão, gente. Deus fala sobre a obediência, Jesus era submisso. Jesus entendia lá, era submisso ao Pai, embora ele também é considerado Pai, Filho e Espírito Santo, os três são Deus. Mas ele falou, o Pai não tem me deixado porque eu faço sempre tudo que lhe agrada. Eu obedeço ao meu Pai, ele sempre falou isso. Você entendeu? Então a gente tem que aprender com Jesus enquanto há tempo. Às vezes a pessoa está indo por um caminho que não é o caminho de Deus. Tem que acordar antes que seja tarde, gente.
Então essa mulher, ela tinha o coração dela fechado. Se Jesus não entrar mais em você, você muda. Você não sabe mais o que é santidade, você não sabe mais o que é temor, você não vai mais obedecer ninguém, você vai pegar o rumo errado. E eu já vi várias pessoas acontecer isso. Chega uma certa hora que a pessoa pensa que não precisa mais obedecer, não precisa mais ouvir a palavra, ou se ouve também não leva muito a sério mais. Entendeu? A pessoa acha que não tá bom assim do jeito que eu estou vivendo, não tá. Por isso que no Apocalipse, Jesus disse, né? Volta ao primeiro amor. Você tem que voltar para a palavra de Deus. E aonde que tu caiu? Aonde que você tropeçou? O que te fez você cair? Entendeu? Volta. Então essa mulher, olha o que acontecia com ela. E o Senhor abriu o coração dela. Tinha que abrir o coração dela. Não tinha como ela ser abençoada com o coração dela do jeito que estava. Por que Jesus teve que abrir o coração? Porque Jesus não conseguia mais entrar, gente. Coração, por exemplo, Jesus abriu o coração porque Jesus queria entrar nela. Jesus queria abençoar aquela mulher, Jesus queria ter intimidade com aquela mulher. Jesus abriu o coração porque Jesus queria entrar nela. Porque Jesus não estava, ele queria entrar. Entendeu? E se, por exemplo, está tudo trancado aqui na igreja, aí eu estou do lado de fora, eu quero entrar para dentro, o que eu vou ter que fazer para me entrar aqui? Eu vou ter que abrir a porta. Se eu não abrir a porta, eu não vou conseguir entrar. E foi isso que Deus teve que fazer. Deus teve que abrir o coração dela, porque ele não estava conseguindo entrar mais. Entendeu? Tem muitas pessoas que Jesus não está conseguindo entrar mais. Jesus está batendo, esgoelando, e a pessoa está com o coração fechado. Então tem pessoas que Deus está precisando abrir o coração. E a pessoa também tem que querer, gente. Você tem que pedir a Deus. Jesus, abre meu coração, me ajuda a entender a sua palavra. Eu quero realmente andar com o Senhor, viver na sua presença. E pedir a Deus, gente. Jesus, ele falou uma palavra, nunca mais eu esqueci dessa palavra. Que ele disse assim, eu vim a este mundo a fim de que os cegos vejam, e os que vejam ficam cegos. Mas o que significa isso? Jesus, ele é a luz do mundo. Ele diz, quem me segue não andará em trevas. Quando você anda nas trevas, você não está seguindo Jesus. Jesus é o quê? A palavra, você saiu. Então você está andando em trevas, porque você não enxerga mais o que é certo, o que é errado, o que Deus está mandando. Você não sabe mais para onde ir. Você pegou o rumo errado. Por quê? Você não está mais na luz. Você desviou da luz. Porque ele diz, quem me segue, se eu estou andando em trevas, eu não estou seguindo a luz, eu saí da palavra de Deus. É isso que você tem que observar. E você fora da luz, você não vai enxergar. O diabo vai armar para você, vai te derrubar, vai agir na sua vida. Às vezes tem um demônio agindo na sua vida e você não vê. Você não enxerga que ele está agindo na sua vida. Por quê? Porque você se afastou da luz. Entendeu? Você tem que pedir a Deus, voltar para a palavra, Senhor, me dá visão espiritual. Eu peço muito isso a Deus, gente. Senhor, aonde o diabo estiver armando contra mim, as ciladas dele, as armadilhas, me mostra tudo, para mim não ser enganada. E Deus te mostra, porque ele abre os seus olhos espirituais. Agora, se você for uma pessoa com os olhos espirituais fechados, o seu coração é fechado, irmão, você vira... Quem já brincou de peteca? Já brincaram de peteca? Muito legal brincar de peteca, né? Peteca, aquela peteca que fica jogando assim. Aí tu já viu aquela brincadeira que um fica de um lado? Não, tem até mais de um. Tem um que fica um aqui, outro lá e outro aqui. E cada um joga um pro outro. Já viu?
Quando nós não temos o coração fechado, os olhos fechados, infelizmente a gente vira uma peteca na mão do diabo. Ele, então você não está vendo. Você não está vendo. E outra coisa, você vai ficar com raiva de quem tentar falar a verdade para você. Vai te dar um ódio, uma revolta. Se você puder pegar a pessoa e estrangular para não falar, você fazia isso. Porque o demônio não quer que você saiba a verdade, ele está enganando você. Você já viu como na Bíblia o demônio sempre jogava o pessoal contra aquelas pessoas que falavam a verdade? Sim ou não? Eles não queriam ouvir. Por que o demônio faz isso? Que é para poder manter a pessoa nas trevas, manter a pessoa no erro, a vida da pessoa não mudar, a pessoa vai naquele engano, está perdendo tempo, o tempo está passando. Aí lá na frente, meu Deus, poxa, podia ter ouvido antes, podia ter orado mais, que esse tempo todo sendo enganado, entendeu? Enganado. Então Deus não quer isso, gente. Deus não quer filhos dele enganados, coração fechado. Presta bem atenção, porque hoje à tarde eu estava meditando sobre isso, e hoje de tarde que Deus me deu essa revelação. Como que eu vou entrar no lugar se está fechado? Como que Jesus vai entrar em você se seu coração estiver fechado? E se ele não entrar? Vamos supor, se a igreja estivesse toda suja mesmo, na hora que ela vez que teve aquela enchente ali, tipo, tem que fazer uma faxina aqui, limpar isso aqui tudo para fazer o culto. Só que não tem como abrir a igreja. E agora? Perdeu a chave, perdeu tudo, não tem como abrir. Como é que vai limpar a igreja? Como é que vai entrar para limpar a igreja? Assim é o nosso coração. Se o nosso coração é fechado, como que Jesus vai entrar para limpar o que tem que limpar? Tirar ó, tirar mágoa, tirar tudo que não é dele. Como que ele vai entrar para fazer a obra que ele tem que fazer em nós se está fechado? Entendeu? Eu estava lá em casa, meditando lá na palavra, Deus estava falando assim no meu coração, como é que eu vou entrar se está fechado? Explica isso. E é ele que faz a obra, é ele que limpa o seu coração, é ele que cria o temor, é ele que traz você para a santidade, é ele que te mostra o que está certo, o que está errado. O que é dele, o que não é. Porque como eu falei, essa situação que eu comentei aqui antes de comentar, de começar o culto, né? Às vezes a pessoa quer insistir numa coisa que não é de Deus. Vai fazer você sofrer. Vai fazer você sofrer, porque... E Deus não pode fazer nada, porque Deus já falou, Deus não vai pular na sua frente, ó, para com isso. Não. Entendeu? É uma decisão minha. Se eu quiser pegar um dinheirinho, botar lá na minha carteira e sair agora, eu vou por aí. Tomar um banho, botar um vestidinho esperto aí, vou dar uma passeada aí, vou ficar nessa nada. Então um dinheirinho lá para Copacabana, lá, um namorado gringo daquele lá. Acha que Jesus vai pular na minha frente? Não. Ele não vai pular na minha frente. Ele já me ensinou, não me ensinou? Ele já não me mostrou os perigos que é? Ele já não me mostrou os riscos que eu vou correr? Sim ou não? Agora é comigo. Se eu quiser arriscar, fazer o quê? Eu posso ter uma história feliz se eu abrir meu coração, deixar Jesus entrar e tomar a decisão de servir a Ele. Ou posso ter uma história muito triste, acabar como alguns acabaram, né? Como Judas, começou uma história muito bem, era um discípulo e tal, mas olha como é que Judas acabou. Entendeu? Como a decisão é nossa. E essa mulher tinha o coração fechado. Será que vocês estão conseguindo entender o que eu estou explicando? Como é que Jesus vai entrar se está fechado? Pastor, o que a gente tem que fazer então? Tem que pedir a Deus para abrir o seu coração, gente. Sai daqui, vai para casa. Deus, eu preciso que o Senhor abra meu coração.
Me mostra a verdade. Se tem alguma coisa errada, eu oculto na minha vida que eu não estou vendo, me mostra, como o Senhor fez com Davi. E abre meu coração, me dá entendimento do que o Senhor está falando. O Senhor cria em mim um temor, uma santidade, uma obediência à sua palavra. Caso contrário, sabe o que a gente vai estar fazendo? Enganando nós mesmos. Ela vai passando o tempo, e essa mulher, tadinha, o que ela mais queria não acontecia na vida dela. Que o sonho dela é que a família dela se convertesse. Mas para a família dela se converter, Jesus tinha que entrar primeiro nela, não é? O que ele disse, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu, tu, significa isso, primeiro tu e a tua casa. Então, a família dela, ela queria que a família dela fosse salva, mas como se Jesus não conseguia entrar nela? Tá fechado. Então, ela precisou, o que Deus fez? Vamos lá. E o Senhor lhe abriu o coração. Aí diz, mas por que Deus ainda não abriu meu coração? Gente, Deus tem que abrir em você um interesse. Tem que ver em você um interesse. Todo aquele que pede, se você pedir a Deus para abrir o seu coração, o entendimento do seu coração, ele vai abrir. Glória a Deus. E ele disse, e o Senhor lhe abriu o coração para que ela estivesse atenta ao que Paulo dizia. Vamos dar uma paradinha? Outra coisa aqui. Às vezes, gente, Deus quer operar um milagre na sua vida através de um homem ou de uma mulher de Deus. Você não é a única pessoa que você não quer ouvir de jeito nenhum. Esse pastor é chato, esse pastor é chato. Aí é a pessoa que você não ouve. E é justamente aquela pessoa. Deus teve que abrir o coração de Lídia, que ele queria que ela ficasse atenta ao que Paulo dizia. Não era o Pedro, não era o Joaquim, não era o Tiago, não tinha outros discípulos, ou não? Mas ele queria que ela ouvisse Paulo. E vai ver que ela ouviu o Pedro, Joaquim, Tiago, mas não sei o que, menos o Paulo. Você está entendendo? Quando o Ezequias, ele estava lá com aquela situação daquela doença, quem Deus mandou ir lá falar com ele? Isaías. Podia ter mandado outro, tinha outros naquela época, mas não. O recado tinha que ser por Isaías. O Saul, né? Deus enviou Samuel para falar com ele. Davi, Deus enviou Natã para falar com ele. Então, às vezes, e eles entenderam o recado do profeta. E às vezes a pessoa não quer ouvir aquela pessoa. Deus está abrindo o coração e entendimento. Fulano. Um dia desse, presta bem atenção. Semana passada, essa semana que passou, o meu pastor pregou sobre a palavra de Atos, sobre a viagem missionária de Paulo. Quando o navio, né? Ele foi como prisioneiro no navio lá, deu problema lá, veio uma tempestade. E Deus apareceu para o Paulo, que ele era prisioneiro no navio, apareceu durante a noite e falou para Paulo, Paulo, não temas, nem você nem essas pessoas aí vão naufragar, vão morrer. Só que já deu ruim o navio, porque o Paulo, como prisioneiro, tinha dado um conselho e eles não aceitaram. Acho que está prisioneiro. Esse prisioneiro aí que dá um conselho, quem é ele? Ele entende de navio por acaso? Não deram ouvido a Paulo. Aí já quase morreram todo mundo. Depois Paulo falou, olha gente, o anjo do Senhor, qual sirvo, me apareceu nessa noite dizendo que nenhum de vocês vão morrer. A gente fazia tudo direitinho e tal. Só que e Deus, ele falou para Paulo, essas 200 e poucas almas agora estão na sua mão. Ele era prisioneiro, não quiseram ouvir ele, mas dali para frente estava assim, quem ouvisse Paulo ia ser salvo, quem não ouvisse ia morrer. Teve uma hora que eles tentaram fazer um negócio lá, eles iam parar lá o navio, um lugar lá, e Paulo falou assim, olha,
Se eles pularam o navio, eles vão morrer. Aí eu não posso me responsabilizar. Quer dizer, eles agora estavam sob o comando de quem? Quem ouvisse Paulo ia viver. E quem não ouvisse ia morrer. Você está entendendo? Tinha 200 e poucas pessoas ali, mas o negócio agora, a palavra estava na boca de Paulo, que Deus estava usando Paulo. Por isso que ele passou a estar no comando. E todos que ouviram Paulo sobreviveram. Você está entendendo? É por isso que eu estou te falando, aqui Deus abriu o coração dessa mulher para ouvir o mesmo Paulo, porque Deus usava o Paulo. Às vezes Deus está chamando a sua atenção para você ouvir a palavra de uma pessoa que eu não sei, é como que você enxerga a pessoa. De repente a pessoa não tem nada, mas é usada por Deus. Entendeu? Paulo era um prisioneiro, mas Deus estava usando Paulo. Você entendeu? Deus chama a sua atenção para você ouvir aquela pessoa que é dele, que ele está usando. Mas como o meu pastor pregou lá hoje, às vezes você deixa de ouvir a pessoa que está sendo usada por Deus para ouvir a pessoa que não tem nada a ver com Deus. Entendeu? A pessoa que está mentindo, está cheia de conversa fiada, você vai lá, ai meu Deus, aleluia, glória a Deus. E às vezes você está ouvindo uma pessoa que bate no cachorro, chuta a mulher, xinga, e você está crente que está bem ouvindo aquela pessoa. Agora aquela que se consagra em santidade, obediência, você não ouve. Então Deus chamou a atenção daquela mulher para ela ouvir Paulo, porque Deus está usando Paulo. E o coração dela tinha que ser aberto. Eis que estou à porta do coração da pessoa e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Se você não abrir, Jesus não vai arrombar a porta. Não, pega uma picareta aí que a gente vai arrombar. Não, Jesus não faz isso. Então, essa palavra hoje de tarde, eu estava meditando, me chamou a atenção. Como que Jesus vai entrar se está fechado? E se ele não entrar, como que vai ser feita a obra no coração da pessoa? Se ele não entrar, não há temor, não há santidade, não há obediência. Se ele não entrar, você não entende o que é santidade, que pode, que não pode, só com ele entrando. Porque lá no livro de Mateus está escrito, né, que entrando Jesus no templo, o que ele fez? Uma limpeza. Ele expulsou lá tudo que não era dele. Mas Jesus entrou no templo. Se ele não entrar, não tem como fazer a limpeza. Se a pessoa xinga, a pessoa vai continuar xingando. Se a pessoa odeia, vai continuar odiando. O que a pessoa está fazendo de errado, ela vai continuar fazendo. E pior, ela vai achar que está certo. O diabo cega a pessoa, entendeu? Quem tentar falar o contrário, vai arrumar problema com a pessoa. Vai arrumar problema. Se alguém tentar falar o contrário, vai virar inimigo da pessoa, porque a cabeça dela já... Jesus não está entrando mais. Então ele está falando aqui, vamos lá. E da cidade de Tiatira, que ela servia a Deus e ouvia, não é isso? E o Senhor lhe abriu o coração para que ela estivesse atenta ao que Paulo dizia. Ela prestasse atenção ao que Paulo estava falando. E depois, preste bem atenção, depois que foi batizada, ela e a sua casa, aí sim, ela só foi salva, e a família dela, depois que o coração dela abriu. Porque quando o coração abriu, Jesus conseguiu entrar nela. E através dela conseguiu salvar a família. Vocês estão entendendo direitinho? Entrou primeiro, conseguiu abrir o coração dela, ela prestou atenção direitinho na palavra, Jesus conseguiu entrar nela. E através dela, entrou na família. Glória a Deus. E aí foi salva ela e a sua casa. E ele disse assim, e depois que foi batizada ela e a sua casa, até o milagre para acontecer, Jesus tem que entrar em você.
Que a palavra de Deus diz o seguinte: e ele com sua palavra, no livro de Mateus, né? Curou, né? Muitos endemoniados, muitas pessoas que estavam atormentadas lá e muitos enfermos. Ele fez isso com o quê? Com a palavra dele. Até uma cura, uma libertação, Jesus tem que entrar. Se ele não entrar, aquela senhorinha que teve aqui ontem, a dona Vitória, né? Que ela estava toda felizinha, que ela disse que não estava conseguindo ler, aquela coisa toda. No final do culto, ela chegou aqui perto de mim: pastora. Eu falei: o que foi? Tudo que a senhora pregou é certinho que eu estou passando, pastora. Aí ela ficou toda alegrinha, porque ela não estava se sentindo bem. Fizemos uma oração e ela saiu daqui se sentindo bem, mas ela ouviu a palavra. Se ela não ouve, nada feito. Jesus conseguiu entrar nela. Jesus consegue entrar, aí o câncer sai, a doença sai, o ódio sai, a mágoa sai, o vício sai, o que tiver de ruim sai. Mas se Jesus não entrar, continua tudo lá dentro. É ele que tira para fora. Se ele não entrar, não é feita essa mudança, gente. Você parar para pensar direitinho, analisar, isso que eu estou falando com você é muito importante, você abrir o seu coração e pedir a Deus para abrir. Porque se ele não entrar, o mal não sai. É ele que põe para fora. Entendeu? Então ele diz assim: e depois que foi batizada ela e a sua casa, nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Aí a família dela foi salva. Ela foi salva por quê? O coração dela abriu, ela conseguiu entender. Glória a Deus. Vamos dar um pulinho lá para o livro de Mateus. Mateus 21. Amém? Mateus 21, 21. Gente, precisa pedir a Deus: Senhor, abre meu coração. Glória a Deus. Jesus quer operar na sua vida, mas como que ele vai operar se ele não conseguir entrar? Sim ou não? Sim. É isso. Está na tua casa lá, sei lá, estourou um cano. Aí você liga lá para a pessoa, vai consertar o cano. A pessoa não pode entrar. Não, aqui você não entra. Como é que a pessoa vai consertar o cano dentro da tua casa? Sim ou não? Entendeu? Não, você não vai entrar aqui de jeito nenhum. Como é que vai ser isso? Como é que vai consertar o cano, né? Você compra lá um sofá na Casa Bahia, ou em outro lugar lá, sei lá, um guarda-roupa, alguma coisa lá. Aí o entregador vai entregar: não, aqui você não entra. Ele não vai voltar com a sua bênção. Ele não pode entrar, vou botar o negócio lá dentro, vai fazer o quê? Então tá bom, senhora, vou levar de volta então. Entendeu? Não vai deixar no meio da rua. Sim ou não? Irmão, é isso. Então você tem que abrir o coração para Jesus entrar. Aí ele está dizendo assim, lá no Mateus 21, né? 21, 12. E entrou Jesus aonde, gente? No templo de Deus. Qual é o templo de Deus, gente? O templo de Deus somos nós. Sim ou não? Sim. Nós somos o templo de Deus, onde Deus habita, onde Deus mora. Nós somos o templo de Deus. Entrou Jesus no templo de Deus. Quem é Jesus, gente? Palavra. Então significa que a palavra entrou em nós. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. Como é que a palavra vai entrar no templo? Como é que Jesus vai entrar no templo se estiver fechado? É o que estava acontecendo com a Lídia. O coração dela estava fechado. Mas Jesus queria entrar para fazer uma mudança na vida dela, mas não conseguiu. Aí aqui ele está dizendo: e Jesus entrou Jesus no templo de Deus. É quando Jesus, a palavra é entre nós. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Expulsou todos que vendiam e compravam no templo. Vamos dar uma paradinha. Quando Jesus entra em mim, entra em você, ele expulsa tudo que é de ruim. Se ele viu alguma coisa lá dentro que é para destruir a gente, ele vai botar para fora. Seja o câncer, seja a doença,
seja o ódio, seja a mágoa, seja lá o que for. Ele vai colocar tudo que for de ruim, que não é dele, ele vai colocar para fora, o vício. Tudo que for para te destruir, ele vai botar para fora. Entendeu? E muitas das vezes Jesus entra, na hora que ele vai fazer a faxina e botar para fora, a gente não quer desgarrar, né? Não, isso não, Jesus, deixa isso aqui, que isso aqui não, irmão. Jesus sabe o que está fazendo. A Bíblia diz o seguinte: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Se aquilo ali não foi Deus, não é de Deus, não foi Deus que trouxe para a sua vida, ele vai tirar. Você vai ficar meio chateado, você vai ficar meio de bico, mas ele vai ter que tirar. Isso não foi ele que plantou. Glória a Deus. Então ele está dizendo aqui, ó. E expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pomba. Homem, está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido como um covil de ladrão. Aí você pensa que isso aqui é só a casa templo. Não. Sua casa é o seu corpo. O seu corpo foi chamado para viver em santidade. Então ele estava vendo lá, estava transformando em covil de ladrões. Pastora, como assim? Porque se você tem o coração fechado e o demônio entra em você, estava tudo errado. Você não foi chamado para isso. Você não foi ser chamado para a casa de demônio, para o ladrão morar em você. Não foi. Você foi chamado para ser casa de oração, para ser casa de santidade, buscar Deus. Glória a Deus. Então, Jesus precisa entrar no templo. E para Jesus entrar, tem que fazer o quê? Tem que abrir o coração. Não tem como ele entrar no coração fechado. Glória a Deus. Precisa pedir a Deus e orar a Deus. Tem que pedir a Deus essas coisas, assim não adianta você. Não. É oração. Oração é você querer. Eu quero que isso abra no coração, quero entender a sua palavra. Às vezes você está ouvindo, mas não está entendendo mais. Jesus não está conseguindo mais entrar. E hoje eu até conversei com uma pessoa no Zap, o perigo que é quando você se afasta de Deus. Porque a Bíblia diz o seguinte: que quando você é liberto de alguma coisa e você se afasta da palavra, aqueles espíritos voltam 7 vezes pior. Está lá em Mateus. Aí você imagina o seguinte: aquela pessoa saiu da igreja. Não. Você pode se afastar da palavra dentro da igreja. Como? Quando o seu coração fecha, que você Jesus não entra mais em você. A Lídia, ela não era uma pessoa desviada, entendeu? A Lídia, ela não era uma pessoa desviada, a Lídia não era uma pessoa ímpia. Ela servia a Deus e ouvia. Só que o coração dela estava fechado. Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se eu venho na igreja e meu coração está fechado, Jesus não está entrando, não é isso? Meu coração, vamos botar assim, meu coração está fechado, Jesus não está entrando mais. Sabe como é que eu vou ficar? Isso aí, Luciane. Eu vou ficar dentro da igreja mais vazia. E se eu ficar vazia, vamos dar um pulinho lá no livro de Mateus 12. Pode acontecer isso aqui comigo dentro da igreja. Você está pensando que a pessoa se desvia quando chega lá fora? Não, irmão. Às vezes as pessoas começam a se desviar dentro da igreja. Quando ela vai dando um afastamento dela com a palavra. Ela já não está mais prestando atenção, já não está entendendo mais. O espírito começou a fechar o coração dela. Então ela vai se esfriando dentro da igreja. Vai indo por aí, cai naquela religiosidade. Daqui a pouco, quando não tem palavra, e como Jesus não está conseguindo entrar mais, ela não vai aguentar muito tempo. Ela sem raiz, ela se desvia. Mas já começou dentro da igreja. Estão entendendo direitinho? Já começou a se desviar dentro da igreja, não é do lado de fora. Então,
Ele está falando assim, Mateus 12, lá no versículo 44, eu estava explicando isso aqui hoje lá. Olha o que está escrito aí. Cadê? 43. Enquanto o espírito imundo tem saído do homem, como que ele sai, gente? Como que um espírito imundo sai de um homem? Me explica isso aí. Quando Jesus entra, entendeu? O coração da pessoa está aberto, Jesus entra nela. Aí o demônio sai, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso, não encontra. Vamos dar uma paradinha aqui? Uma coisa que você deve sempre observar. Ontem eu acho que eu preguei sobre isso. Aprenda a lutar e a vigiar, porque o diabo nunca vai desistir de mim e de você. Ele sempre vai procurar levantar alguma coisa. Sabe para quê? Para quê? Para te afastar de Jesus. E o diabo, ele sabe que só tem uma coisa que pode te separar de Deus. Só uma, mais nada. E o que é? Pecado. Ele vai tentar fazer você pecar de algum jeito. Ele vai, lembra o que ele fez com Jesus no deserto? Se é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus não replicou com a palavra, né? Ele desistiu, mas ele não usou mais pão. Pão não adianta. Entendeu? Jesus não caiu nessa não. Ele está com fome, tem que ir para o outro lado. Aí já tentou fazer Jesus se suicidar. Se tu és filho de Deus, por que você não lança-te daqui para baixo? Sei lá, Jesus está meio deprimido por causa do pão, ele está com fome, não é que ele se mata logo de uma vez, ele está 40 dias aqui com fome, entendeu? Aí Jesus não aceitou. Então agora eu vou oferecer muita coisa boa a Jesus, quando ele vê toda a riqueza, esse reino da terra. Tu imagina você cheio de fome, irmão, sem um centavo, de repente a pessoa vem te oferecer. Você vai comer nos melhores restaurantes. Você vai comer nos melhores restaurantes. Você está aí andando a pé, pode pegar aquela BMW ali que é sua, e aí? Olha no teu Pix aí, teu Pix aí, milhões de reais, você gastar o que você quiser. Você está aí, Jesus, solitário, vamos lá, tem loura, morena, mulata, você pode escolher aí, pode pegar esse iate aí, cheio de mulher aí, vai embora. Vai oferecer todos os reinos da terra, as suas riquezas. O senhor vai ser bilionário, o senhor vai poder fazer o que você quiser na sua vida. E Jesus não quis. Entendeu? Então ele não desiste, ele tentou você numa coisa, não conseguiu. Ele se afasta um tempo, não é o que está escrito lá, e deixou Jesus por um tempo. Ele foi armar outra coisa, não, ele tem que dar outro jeito de pegar fulano. E aí ele foi lá e arma outra coisa para tentar derrubar você. Se você não tiver, você vai se afastando, você fecha seu coração, a palavra não entra mais, ele vai te pegar de cheio. Entendeu? Vai pegar você de cheio. Então ele está dizendo aqui, buscando repouso não encontra. Ele sai por aí procurando um corpo igual ao seu e não acha. Poxa, não achei ninguém igual o Zezinho. Vou ter que dar um jeito de voltar para a vida do Zezinho, gente. Zezinho já era certinho, medida certa para me usar. Já tinha deixado ele do meu jeitinho, não é possível. Tem que ter um jeito. Zezinho não é de ferro. Tem que ter um lugarzinho para me voltar. Irmão. E ele vai começar a trabalhar esse outro Zezinho lá, tentando até ele conseguir achar uma brecha. Então ele diz assim: então,
diz: voltarei para a minha casa. Não achou ninguém igual? Vou voltar para casa. Que casa, gente? A casa que ele está falando é o corpo da pessoa que ele saiu. Pastor, por que casa? Porque ele vai morar ali, ele morava ali. Está amarrado, pastor, morar na gente, mas é verdade o que está sendo pregado. Então ele disse assim: então voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha ela como, gente? Desocupada, vazia. Vamos dar uma paradinha aqui? Isso aqui não significa que a pessoa está fora da igreja. Você pode estar assim dentro da igreja. Se seu coração está fechado, a palavra não entra em você. Que Jesus é quem? Jesus é a palavra. Se seu coração estiver fechado e a palavra não entra mais em você, você está vazio dentro da igreja. Então você está correndo risco do bichinho voltar para você dentro da igreja. Tem gente que pensa: porque eu estou na igreja, jamais Satanás vai mexer comigo. Ele tem mais sede quem está na igreja do que quem está do lado de fora, gente. Pastor, por quê? Porque quem está do lado de fora já está na mão dele mesmo. Agora os que estão na igreja, ele está dando dor de cabeça para eles. É esse que eles querem de volta, entendeu? Não posso perder o fulano. Me dá dor de cabeça que ora ainda pela família, então o que está na igreja é que está dando prejuízo. E se você é uma pessoa temente a Deus, preste bem atenção. Você é uma pessoa assim, de Deus, que dá um bom testemunho. Que as pessoas olham na sua vida e vê Jesus em você. Aí é que você é perseguido mesmo. Aí que o diabo tem sede mesmo. Por quê? Porque através de você, do seu testemunho, tem muita gente se convertendo. Seu jeito de viver, sua maneira de falar, a sua obediência a Deus, isso está chamando a atenção, está convertendo outras pessoas. Então, sabe o que ele quer? Ele quer cancelar o seu testemunho diante das pessoas. Ele quer fazer você errar de uma tal maneira que os outros olhem e olha lá. Gente, olha que eu estava quase acreditando que era crente. Gente, eu pensei que fulano era de Deus mesmo, Deus me livre, gente. Não sabia que era assim, não. A gente pode confiar mais em ninguém. Entendeu? Sério. É sério, gente. Eu aqui, deixa eu te falar uma coisa. Aqui na igreja, nessa igreja aqui, desde quando a gente abriu aqui, que vai fazer 8 anos, que o pastor Mota inaugurou, eu já passei tanta perseguição aqui, gente. Quem estava aqui no dia do celular? Tá. Sabe para que era aquilo ali? Era para ver se eu me explodia. Entendeu? Se eu tomar uma decisão a qual vocês e as outras pessoas olhassem para mim mesmo, eu pensei que era de Jesus, né? Deus me livre. Até estranhei, pastor estourada. Alguma coisa que eu fizesse, sei lá, com aquela mulher, uma coisa assim, que cancelasse o que eu digo que é a palavra. Vocês lembram da Verônica? Quem lembra da Verônica? Tu lembra o que o inimigo fazia ela fazer pela igreja? Tirar a roupa, ficar se coçando todo. Mas aquilo ali era para quê? Para ver se conseguia fazer eu tomar uma atitude diante das pessoas, tudo que tentasse mostrar para as pessoas que eu não sou de Deus. Entendeu? Se eu pegasse ela pelo braço, jogasse ela lá no meio da roupa, só eu que me olhasse assustado. Tá certo que a mulher errou, o pastor falou que amar os inimigos, deu um chute na irmã, jogou lá do lado de fora. Você está entendendo? Gente, se você é uma pessoa de Deus, preste atenção. O diabo vai fazer de tudo para manchar o seu testemunho. Ele fez isso com Paulo. Já viu Paulo? A Bíblia diz que pelas mãos de Paulo, Deus fazia maravilhas extraordinárias. Olha como Paulo era perseguido, gente. Quanto mais usado, mais perseguido.
O diabo, ele quer arrumar um jeito de cancelar, só isso que ele quer fazer, cancelar o teu testemunho e fazer você passar vergonha. Depois ele some todo mundo. Hã? Some todo mundo, acabou. Por isso que eu tenho muito cuidado, a palavra de Deus tem que entrar em mim, eu tenho que ser uma pessoa vigilante. Eu sou uma pessoa vigilante, eu tenho um ministério, eu tenho uma família para zelar, tem que ter cuidado. É como se fosse assim, por exemplo, hoje em dia eu sou viúva, né? Aí o demônio põe aí, sei lá, uma doideira no meu coração, me apaixono por alguém. Aí vou lá, começo um relacionamento e tal, me iludo, né? Sai, faço, acontece, depois não dá nada certo. Descubro que o diabo usa lá a pessoa e mancha teu ministério. E agora, como que vocês vão acreditar em mim? Hã? Você está entendendo? Me aventurei numa paixão. Fui lá, me apaixonei pelo Zezinho. Aí eu saio com o Zezinho. Começo a ter um caso com o Zezinho. Vai embora. Aí depois descubro que não é nada daquilo. E o Zezinho ainda sai falando de mim aí, coisa que nem é, porque às vezes acontece isso, né? Eu falei da menina que vinha aqui na igreja que aconteceu isso. Só Deus. E depois, como é que eu vou recuperar a confiança de vocês? Se já quebrou meu testemunho. Estão entendendo direitinho o que o diabo faz? O diabo quer destruir. Ele sabe que, por exemplo, como ele vê que Jesus me usa. Não que seja eu, mas quantas coisas Jesus já fez através de mim. Então ele quer um jeito que as pessoas não acreditem mais em mim, como pessoa de Deus, entendeu? Então para isso ele vai tentar investir de um jeito, investir de outro, investir de outro. É sério isso, entendeu? Até na sua família ele tenta cancelar seu testemunho. Ele usa uma pessoa da sua família para ficar te provocando, que é para você se explodir, perder a paciência. Aí você se explode, fala meia dúzia, tudo bem, depois você se arrepende, mas seu parente está quase se convertendo para olhar para você. Isso é quando ele não usa a boca da própria pessoa, está nervosinha, irmão, é pecado, hein? Ele usa a boca da própria pessoa para estar nervosinha, irmão, é pecado. Isso é verdade. Entendeu? Você não é irmãzinha, você não é da igreja? Não pode não, hein? Jesus está vendo, hein? Gente, é sério. Eu já passei tanta coisa na minha vida. Tudo para te atrapalhar, coisa séria. Então ele está falando aqui. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando, acho que, gente, desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem. Como, gente? Pior do que o eles moram ali. Entendeu? Gente, nós fomos chamados para ser casa de Deus, casa de oração, casa de santidade, não moradia de demônios. Isso é muito forte. Eles voltam e moram, habitam ali. Tu já pensou demônio morar em você, irmão? Todo demônio morar ali está amarrado no nome de Jesus, gente. Mas isso aqui, é isso que eu quero que você preste atenção. Isso aqui não está a escape de acontecer com ninguém, tá? Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você, pode acontecer com o pastor, pode qualquer pessoa. Basta essa pessoa fechar o coração e a palavra não entrar mais nela. Eu não ouço mais Deus, ouço por ouvir, não entra mais. Tem alguma coisa bloqueando a palavra. Eu vou ficar o quê? Vazia. E se eu ficar vazia, demônio. Não interessa se está na igreja, se não está na igreja, está vazia, ele vai invadir. Entendeu? O Judas, o demônio entrou no Judas.
Porque tinha alguma coisa no Judas que bloqueava, o coração dele era fechado, os outros discípulos não ouviam, ele não. Ele ouvia 3 anos, mas não entrava a palavra dele. O diabo se aproveitou e entrou. Vamos lá no livro de Mateus. A gente está no livro de Mateus, né? No livro de Mateus 11. Olha o que está escrito aí, gente. É 11? Deixa eu ver se é 11, gente. Não, não é 11, não. É 13, Mateus 13. Glória a Deus. Mateus 13. Acharam aí, gente? Sim ou não? Olha o que está escrito aí, ó. Mateus 13. Lá no versículo Mateus 13, no versículo 11. Acharam aí? Ele está falando assim, o discípulo perguntando a Jesus. E respondendo lhe disse, por quê? Por quê? Porque respondendo no 10, acercando-se deles, discípulos, disseram, por que me falas por parábola? E ele respondendo lhe disse, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará com abundância, mas aquele que não tem, até o que tem será tirado. Por isso vos falo por parábola, porque eles vendo não veem e ouvindo não ouçam, e nem compreendam, não é isso? Porque a Lídia, ela tinha o coração fechado, não é isso? Então ela não compreendia. Se seu coração for fechado, você não vai compreender a palavra. Gente, o que eu estou tentando te explicar é o seguinte, é que você está ouvindo como se não ouvisse. Jesus não entra, não está entrando, vai sair o temor, vai sair a santidade, você vai começando a ficar esquisito, você vai se desviando. Você vai se desviando, você está dentro da igreja, mas vai se desviando. Aconteceu isso com a Lídia, ela ouvia, mas não ouvia. Ela ouvia, está escrito aqui, está falando aqui, ó, cadê? E fala por parábola, porque vendo não vem, e ouvindo não ouve. Ela era assim, ela estava ouvindo, mas não ouvia ao mesmo tempo, porque não adiantava nada que ela estava ouvindo. Entendeu, gente? A palavra de Deus, você tem que guardar ela e viver, não é só você ouvir. Glória a Deus. Hoje eu estava ouvindo a palavra pelo pastor. O pastor pregou lá no livro de Amós, pregou no livro de João, aquela palavra, né? Se permanecer de mim, minha palavra, permanecer em vós. Não adianta eu ouvir o que o pastor falou. Entendeu? Não, eu tenho que pegar o que está escrito ali, o que ele falou, e colocar em prática. Senão, não é a mesma coisa que eu não ouvi. Entendeu? Então, a Lídia, o que acontecia com ela era isso. Ela até ouvia, mas ela não compreendia, porque é como se ela não estivesse ouvindo nada. Então, ele está dizendo assim, e eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Quer dizer, não adianta a pessoa ouvir que a pessoa não entende. E nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. Vendo vereis, mas não percebereis.
Porque o coração deste povo está o quê, gente? O coração de Lídia estava como? E o povo desse aqui estava como? Como é que a palavra vai entrar? Porque a Bíblia diz o seguinte: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você já tentou enfiar um prego numa parede, daquelas de concreto? Irmão, misericórdia, o prego sai até com as folhinhas, né? Com as fagulhazinhas. O troço enverga, amassa, esquenta de tanto você bater, mas não entra de jeito nenhum. Já aconteceu isso com você? É difícil conseguir pregar o prego ali, né? Só se tem lugar que até a furadeira é ruim de entrar, quebra tudo da broca. Meu filho foi botar um negócio ali, ele quebrou 2 brocas, não foi? Parede dura. E às vezes o coração endurecido é a mesma coisa que o coração fechado. Jesus não consegue entrar. E ele estava falando, o coração desse povo está endurecido, eles não aceitam o que eu falo. E ouviram de mau grado. Quando a pessoa ouve aquela palavra, dá aquela revolta por dentro. Gente, você está pensando que todo mundo ouve a palavra de bom grado? Não, tem hora que dá quando... pastora, está amarrada, não sei por que eu sou assim. Não é você que é assim, mas toda vez que o inimigo está tentando te rodear para te enganar, você começa a ouvir a palavra de mau grado, porque não é você, é ele. Ele está tentando fazer a sua cabeça, mudar a sua cabeça. Entendeu? Ele está tentando mudar a sua cabeça. E o que ele vai fazer? Ele vai tentar jogar você contra a palavra, vai tentar fazer você achar que o que está errado é a palavra. É a única maneira de te corromper. Entendeu? Eu não consigo tirar da igreja, então eu vou tentar distorcer tudo. Fazer entender tudo errado, que é para embaralhar tudo, que é para não aceitar a palavra. Aí a pessoa começa a ouvir a palavra de mau grado. A palavra já não agrada mais. Tudo o pastor está jogando piada. Você está entendendo? Não, vou sair dessa igreja. Deus me livre. O pastor se morra a minha cara. Porque o demônio está tentando fazer uma lavagem cerebral na pessoa. Aí vai fazer você achar o quê? Que a palavra está errada. Lembra do João? Gente, eu vou te falar um negócio. Eu não sabia disso antes. Agora é que eu estou descobrindo isso, assim, pouco tempo atrás. Mas eu nasci para pregar, gente. Então vou pregar. Porque você entende as maravilhas de Deus. Lembra do livro de João? Tu lembra Jesus tentando abrir os olhos daquele povo? E o povo não aceitava de jeito nenhum. Eles ouviam como? De mau grado. Não disse que você era filho que era, como é que é? Príncipe dos Beelzebu? Não disse que tens demônio? Ele não aceitava. Nós não somos nascidos de filho de prostituta. Quer dizer, eles não estavam podendo ali, o demônio não estava podendo impedir eles de ouvir. Porque Jesus foi para lá para pregar. Então vamos fazer o seguinte, vamos jogar então contra Jesus. Então quem estava errado na mente deles era quem? Jesus. Não disse que tens demônio. Como que Jesus tinha demônio? O demônio estava agindo na mente deles, mas o demônio inverteu as coisas. Fez eles achar que quem estava errado era quem? E quem é Jesus? A palavra estava errada, eles que estavam certos. O diabo faz isso. Ele queria enganar uma pessoa, ele começa a agir assim. Ele também fez isso com Estevão. Estevão lá pregando, cheio do Espírito Santo. Ele estava tão cego, que eles não viram o rosto de Estevão. Eles não conseguiram ver o Espírito Santo no Estevão. O rosto do Estevão estava resplandecendo. Igual o anjo. A pessoa às vezes está tão cega, o diabo cega tanto a pessoa que você não consegue enxergar Deus naquela pessoa. Ele não enxergava Estevão como de Deus. Esse é um impostor. Mas, gente, o rosto do homem, o homem estava cheio do Espírito Santo.
O Estevão estava cheio de espírito. Eles que não conseguiam ver que eles estavam cegos. Entendeu? E o que eles fizeram? Juntaram contra o Estevão. Eles rangiam os dentes com raiva do Estevão, tampavam os ouvidos, com raiva do Estevão. Vamos matar esse homem! Na mente dele estava certo, porque o diabo corrompeu a mente dele. Fez ele achar que estava errado era o Estevão. É isso que eu estou falando. O diabo, ele não consegue tirar você da prisão dele, ele vai fazer você achar que a palavra está errada. Tudo quanto é pastor que prega para você está errado. Está todo mundo contra você, é um complô de pastor contra mim, não é possível. Entendeu? Os pastores estão tudo contra mim. Não é isso, gente. Porque Deus, às vezes, você vê que você não ouve mais aquele, ele levanta até outra pessoa. Vamos ver se ela vai ouvir alguém ou ele vai ouvir alguém. Não? O diabo faz aquela lavagem cerebral porque você não ouve mais ninguém. Não, os pastores estão tudo errados, os pastores estão tudo corrompido, eu que estou certo. Não é assim, gente. Aconteceu isso também com Corá, Datã e Abirão. Corá, Datã e Abirão, o demônio não conseguiu tirar eles dali da congregação. O que fizeram eles fazer? Jogaram eles contra Moisés. Mas como que jogaram? O diabo sabe trabalhar, porque o diabo sabia que se fizesse, sei lá, eles faziam alguma coisa contra Moisés, eles iam ficar com medo, porque o Moisés era de Deus, ele já tinha visto lá o que aconteceu com Miriam e Arão. Então, para não jogar-se diretamente, o que o demônio botou na cabeça deles? Que eu não sei se vocês já viram essa passagem. Que Deus não estava mais com Moisés. Que o Moisés estava agindo da cabeça dele. Não era mais Deus que estava usando Moisés. Tanto é que Moisés pediu para chamar e fala com ele que nós não iremos. Mas essa pessoa no quê? Que manda na gente. E eles falaram o seguinte, que o Moisés está... falaram, insinuando lá, que Moisés estava agindo pela cabeça dele, não pela direção do Espírito Santo. E desafiaram Moisés. Então a gente vai ver com quem que Deus está. Porque se eles sabiam que se jogassem contra Moisés diretamente... É um pecado, que é um profeta de Deus. Então, o diabo fez uma lavagem cerebral no Corá, Datã e Abirão. Tipo assim, nós somos de Deus, nós sim somos santificados. Moisés se desviou. Entendeu? Moisés não estava... Deus não está mais usando Moisés está fazendo tudo da cabeça dele. Aí eles fizeram até um desafio. Vamos ver agora quem está com Deus. Se é você ou se é a gente. Gente, pelo amor de Deus, deu ruim, irmão. Deu ruim. A terra engoliu eles vivos. Mas o diabo não consegue tirar você de um jeito, ele vai trabalhar para corromper a sua mente de outro. Deus falou para Eva o quê? Para o Adão e a Eva. Não comereis desse fruto, o dia que vocês comerem disso aí, vocês vão morrer. Deus já não tinha falado isso? O diabo foi lá, usou a serpente e falou outra coisa. Que Deus disse que morrerei certamente? Não. Não vou morrer, não. Quem disse isso a vocês? E outra coisa. Deus só falou isso para você que ele sabe. Não é dizer que ele não sabe, não. Ele sabe muito bem. Que o dia que vocês comerem desse fruto aí, os olhos de vocês vão abrir, vocês vão ser como Deus. Sabendo o bem e o mal. E a Eva olhou para a fruta, a fruta já é gostosa mesmo. Ainda você, como Deus, passa a fruta aí. O diabo corrompeu a mente da Eva. Entendeu? É assim que ele trabalha. Então, se você não vigiar, ele corrompe a sua mente na igreja. Tá? Porque você não obedece mais ninguém, você não tem mais nada, você não aceita mais que ninguém pregue para você. Tem pessoas, gente, que isso é um pouco triste, mas é verdade. Tem pessoas que os pastores, o pastor tem até, não é medo, que a gente não pode ter medo, mas a pessoa tem até receio de falar. Porque a pessoa não aceita, não, a pessoa se explode. Já começa por aí, Jesus é como? Você se explode com você, irmão, é uma coisa esquisita, né? Tem pessoas que elas não aceitam que ninguém
está certa, e se tentar repreender, a pessoa se explode. Já dá para ver que tem uma coisa esquisita na vida da pessoa, não é normal. Entendeu? Então, ele está falando aqui, vamos lá. E não veja com os olhos e ouça com os ouvidos. E não, ele disse assim, porque o coração deste povo está endurecido e ouve de mau grado com os seus ouvidos e fecha os seus olhos para não ver, né? Tem pessoa que não, Deus está mostrando para a pessoa, mas ela prefere fazer vista grossa. Sabe o que é vista grossa? Não? É quando Deus está mostrando um negócio, você está fingindo que não está vendo. Não, isso aí não está vendo não. Mas você está vendo, você já viu. Tem coisas que Deus já te mostrou que é errado, mas você faz vista grossa. Você, errado? Entendeu? Você está fingindo que não está vendo. Você está fingindo que não está vendo que está errado, mas você sabe que está errado. Então ele está falando aqui, ó. E fechar os seus olhos para que não veja com os seus olhos. E ouça com os seus ouvidos. E compreenda com o quê? O coração tem que estar aberto, né? Se você não tiver coração aberto, você não vai compreender. E se converta e eu escure. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e o vosso ouvido, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejavam ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Agora preste atenção nisso aqui, ó. Ouvindo alguém a palavra do reino, ouviu, não ouviu? E não a entendendo. Olha a Lídia aí. Olha a Lídia aí de novo. Ela não entendia, o coração dela era fechado. O coração dela era fechado, ela não entendia nada. Ela ouvia, lembra que estava lá uma vendedora de burro, que ela ouvia, servia a Deus e ouvia a palavra, mas o coração dela era esse aqui, ouvia, mas não entendia nada, e o coração era fechado. Porque em verdade vos digo que muito... Não. 19. E ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, o que acontece? Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Isso pode acontecer aonde? Aonde isso vai acontecer? Dentro da igreja. Por quê? Porque tem muitas pessoas lá no mundo que não ouvem a palavra. Alguns ouvem, outros não. A maioria das pessoas que ouvem a palavra é onde? Ouvindo a palavra e não entendendo. Quer dizer, o diabo tira. Não pensa você não. Os de fora, ele tenta impedir de vir ouvir. E os que estão de dentro, eles tentam roubar. Para a pessoa estar dentro da igreja e não se converter. Gente, é sério isso. Então, os que estão de fora, ele impede de vir ouvir para não se converter. E os que estão de dentro, ele arranca a palavra para a pessoa ficar na igreja. Virar um religioso, uma religião, aleluia, glória a Deus, viva a Deus, mas a pessoa não se converte, porque o diabo está roubando a palavra. E qual é o motivo dele ter roubado a palavra? A pessoa não está entendendo, o coração dela está fechado. Entendeu? Por isso que Jesus abriu o coração de Lídia. Vê quando Deus abriu o coração de Lídia, logo o milagre aconteceu. Rapidinho o negócio aconteceu, ela entendeu, a palavra entrou. Agora, se a pessoa não entender, tu vê que enquanto ela não entendia, ela estava, sei lá, não sei se ela estava 20 anos, quantos anos ela estava na igreja, ela tentando e nada. Mas o dia que o coração foi aberto, o milagre aconteceu. É isso aqui, gente. Ouvindo alguém a palavra do reino, é para você que vem para a igreja, que ouve a palavra. Mas se você der uma bobeira, se não pedir a Deus para abrir seu coração,
e você não buscar compreender o que está sendo ensinado, ele vai ficar roubando a palavra de você. Aí sabe o que acontece? Se ele roubar a palavra, vamos supor assim, vamos imaginar junto comigo, vocês vão calcular junto comigo, vamos supor que aqui tem um jardim de planta. E aí, botou uma sementinha. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a semente. Plantamos uma sementinha no vaso. Aí botou lá a terrinha. Aí você vem lá e rega. Aí vai dormir. Aí vem alguém de noite que descava, tira a sementinha e ajeita a terra. Aí amanhã você vai lá regar aquela sementinha. O que tem ali naquele vaso? Nada. Aí é que eu quero te dizer, se o diabo tirar a palavra do coração, você vai ficar vazia, sem a palavra. E o que acontece na casa vazia? Lembra que a gente leu lá no livro de Mateus? Aqueles espíritos voltam. É aonde você hoje em dia, você vê pessoas, não é possível, você está dentro da igreja, mas faz cada coisa que nem pessoa lá do lado de fora faz. Mas por quê? Porque o diabo está arrancando a semente, a pessoa está vazia e o demônio tomou conta. O demônio está morando ali mesmo. Entendeu? A pessoa faz coisa dentro da igreja que você fica, meu Deus, você fica até encabulado. Oi? Não, mas Luciano, sabe o que é isso? Se você parar para entrar aí, e ver isso, às vezes a pessoa está todo dia na igreja, a palavra não entra. Não entra, a pessoa, ou o diabo arranca, rouba. Aí quer dizer, a pessoa está vazia, o demônio vai lá e entra e mora ali. Você vê que a atitude da pessoa não é uma atitude de pessoa de Deus. Você dá para ver isso claramente. Você não está julgando, você está vendo que não é. Você conhece os frutos pelo quê? A árvore pelo quê? Pelos frutos. A Bíblia diz que não tem como a árvore mal dar fruto bom. Nem fruto bom dá. Vamos supor assim, você não vai colher uma maçã do pé de banana, da bananeira. Pé de banana vai dar o quê? Banana. Pé de jamelão vai dar o quê? Não, é pessoa que passa um pé de jamelão, um montão de manga, você vai falar, meu Deus, o que está acontecendo ali? Como é que pode, se o Espírito Santo mora em mim, eu faço coisas negativas, eu faço coisas que não é de Deus? E aí? Eu sou de Jesus, eu odeio, eu prago, eu minto. Não tem aquele temor, você está vendo que a pessoa não tem aquele temor. Aí a pessoa está na igreja, a pessoa está na igreja, mas ou o diabo está roubando, ou o coração dessa pessoa está fechado, tem alguma coisa bloqueando, que a palavra não está entrando. Se entrar, ela muda. Então o diabo tem dois jeitos de trabalhar. Primeiro, ele pedir a pessoa de vir para a igreja para a palavra não entrar nela. Segundo, tentar roubar a palavra do coração da pessoa dentro da igreja. Tentar fechar o coração da pessoa, bloquear para a palavra não entrar. Para a pessoa ficar vazia mesmo dentro da igreja e ele vir tomar conta. Aí ele mora aí. Gente, eu já vi tanta coisa. Meu Deus do céu. Eu já vi tanta coisa, já vi pessoa falando em língua, eu olhar assim. Não é o Espírito Santo, gente. Quem olhasse assim, meu Deus, que santidade, mas a pessoa sair dali e fazer cada coisa que você se assustava. Porque não é o Espírito Santo. Entendeu? É isso. Quem é de Deus é diferente, gente. E outra coisa, deixa eu ver se dá tempo aqui. Rapidinho para encerrar. Cadê? Aí ele está falando aqui, ó. Ouvindo alguém a palavra de Deus, a palavra do rei, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. E enche o que foi semeado ao pé do caminho. Entendeu? Aí está explicado por que está acontecendo as coisas esquisitas. Lá no livro de João, para a gente encerrar, a gente vai embora já, tá?
está escrito assim, ó. Ou um sinal de que a pessoa é de Deus. Presta atenção. Por mais que o maligno tente enganar você, não tem jeito. Se você é de Deus, você faz isso aqui, ó. É João 8. João 8. Toda pessoa que é de Deus, ela faz isso aqui. Porque às vezes tem pessoas que, eu sou de Deus. Eu estou na igreja há tantos tempos. Mas tenta falar da Bíblia. Tenta falar da Bíblia para ver se ela escuta. Tem um demônio que não deixa a pessoa ouvir de jeito nenhum. Para não se converter. Aí ele está falando aqui, ó, João 8, versículo 47. Acharei. Olha o que está escrito aí. Se você é de Deus, você tem isso aqui, ó. Quem é de Deus, o que ele faz, gente? Escuta as palavras de Deus. Se você é de Deus, você ouve as palavras de Deus. Você tem interesse de ouvir. Ainda que você comete alguns errinhos, algumas falhazinhas, mas você nunca consegue se afastar de vez de Jesus. Né? Porque às vezes a palavra de Deus é o seguinte, acho que está escrito lá no livro de Hebreus, que a repreensão no seu presente momento não é bom, é de tristeza, não de alegria. E às vezes você sente que está errado, você ouve a palavra e te dá uma tristeza, né? Uma tristeza mesmo, parece que o mundo está acabando. Meu Deus. Mas você fica até alguns dias meio jururu, mas você não consegue se afastar de Deus. Daqui a pouco, até vem às vezes aquele pensamento, quer saber, não vou para a igreja não. Não sei o que, vou desistir, não deu certo, não sei o que. Você fica até alguns dias assim, mas depois você... Não, entendeu? Você vai lá, ora, você não consegue ficar longe de Jesus. Você se conserta com Deus, pede força a Deus, não vou abandonar Jesus, não. Entendeu? Você não consegue se afastar de Deus, nem deixar de ouvir a palavra. Daqui a pouco você está lá ouvindo de novo, porque você é de Deus. Ele está falando assim, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não escutais, falou o pessoal lá, porque vocês não são de Deus, não querem saber de Jesus. Não é todo mundo que ouve, não, gente. Não é todo mundo que ouve, mas se você é de Deus, você vai ouvir. E ouvir o quê? Você vai obedecer. Tem vez que às vezes acontece umas rebeliãozinha no coração da pessoa, sabia? Não vem você dizer, não acontece, acontece. No coração de todo cristão. Todo. Quantas vezes Deus já mandou fazer um negócio, casquetar, não, Jesus, dessa vez, não, entendeu? Todo cristão acontece isso. Aí pode ter aquele boizinho que não deixa montar nele, né, já viu? Daqui a pouco vai lançando, entendeu? Tá, Jesus, não faço, entendeu? Todo cristão é assim. Tem esse períodozinho, meio birro, né? Fica meio empurradinho com ele. Não, isso não. E tem que ser. Principalmente quando você já queria de um jeito. A gente é meio pirrento, sabia? Parece até criança mesmo. Quando você quer de um jeito, você já preparou tudo. Você já organizou tudo na sua mente. Já está tudo certo, seus planos, que vai ser daquele jeito. Quando está tudo preparado, Deus diz que não. Não? Você já fica lá com o bico. Por que não, Jesus? Poxa, mas por quê? Entendeu? Mas a gente que é de Deus não tem jeito. O Espírito Santo vai te quebrantando. Aí você, nem sempre a pessoa se rende logo de cara à palavra, não. Tem coisa que a pessoa não quer se render de jeito nenhum. Igual o Saulo, né? Saulo, tudo, mas a pessoa se rende. Se ela é de Deus, ela se rende. Não tem aquelas pessoas que resistem a se entregar?
Já viram no filme de... Eu não costumo ver muito isso não, mas antigamente eu via aqueles filmes de... Acho que é de ação, né? Que o pessoal vai lá para prender a pessoa resiste a se entregar. Já viu? Às vezes a gente faz isso com Jesus. Jesus está falando, a gente tenta embirrar com ele, mas como a gente não consegue vencer Jesus, ele sempre vence. Aí a gente ele vai convencendo a gente aos poucos, né? Que é o Espírito Santo que convence o homem. Vai ter aquela vozinha no seu coração, não faz isso não. Você vai desistir agora, você vai parar agora porque vai te botando lá no seu coração o que você está falando, isso que você está falando não é, velho. Uma vez eu estava fazendo umas coisinhas assim que não era do agrado de Deus. Aí eu ouvi aquela voz no meu coração, eu meio chateada, né? Sei porque que as coisas não estão dando certo, não sei o que dizer. Aí eu ouvi aquela vozinha falando no meu coração, Fabiana, você já viu o que você anda falando? Olha o que você anda falando. Olha o que você anda fazendo. Você acha que isso é de mim? Aí eu pensei direitinho. É mesmo. Entendeu? Deus fala no seu coração, gente. Se você for uma pessoa boa de ouvir, Deus fala. Para com isso. Não para de falar isso. Para de fazer isso. Muda. Vigia mais o que você fala. Deus vai falando. Apenas sobre a sua vida, tá, gente? Porque às vezes você fala muito dos seus planos. E às vezes você fala para pessoas que não é para você falar. Pessoas que infelizmente ainda têm espíritos que agem na vida delas com inveja. Aí pessoas que não... Você está pensando que quer o seu bem, mas não quer. Aí você vai contar seus planos, a pessoa, poxa, que legal! Mas você merece. Aí sai dali, não sei com que dinheiro que eu vou fazer isso, pessoal. Você tem nem que comer direito. E já começa a amaldiçoar o seu negócio que você vai fazer. Irmão, pega os seus projetos, põe na mão de Deus. Ora, fica quietinho e deixa Deus trabalhar. Não sai falando para todo mundo, não. O pessoal amaldiçoa, joga inveja. O negócio não acontece, não anda. Tem gente que tudo que vai fazer sai falando. Não, porque eu estou pensando em abrir um negócio lá em casa e que não sei o quê. Ou estou pensando em comprar um carro. Pronto, o negócio murcha de uma tal maneira, não sai o carro, não sai o negócio, não sai nada. Então fala com Deus, evita de estar falando as suas coisas, seus planos. Glória a Deus, faz isso não. Escuta esse conselho que eu estou te dando. Vai vencendo quietinho com Jesus assim na calada. Amém? Amém? Glória a Deus. Se for uma coisa lícita, que tem aprovação de Deus, vai acontecer. Glória a Deus. Se não for, Deus vai te mostrar a verdade. E Ele te mostrando a verdade, para de fazer vista grossa. Eu nem vi. Eu nem tinha visto. Você viu tudo. Jesus já te mostrou tudo. Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Gente, vamos orar. Vamos pegar o cálice da saúde de novo. Vamos orar então em nome de Jesus. Agradecer a Deus de novo, cálice da saúde. Até se bem que o pessoal precisa de bastante saúde, né? Mas vamos fechar nossos olhos. Vamos orar em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós viemos agradecer o Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. E eu venho a favor de cada uma dessas pessoas, Deus. Pedir ao Senhor que nessa noite, Senhor, venha conseguir, Pai, abrir o coração de cada pessoa, como o Senhor abriu de Lídia, e abrir o entendimento do coração de uma maneira que Deus, a sua palavra entre, não entre razoável, assim, raso não, que entre, mas lá no profundo do coração, da alma, do espírito, aonde ela tem que entrar, porque o Senhor disse que a sua palavra é viva e eficaz, é mais cortante que espada de dois gumes, que atravessa até a divisão da alma e do espírito. Então é lá que a sua palavra tem que entrar, mas se o coração estiver fechado, como é que ela vai entrar lá, Senhor? Então que o Senhor possa abrir o entendimento do coração,
Pai, dessa pessoa, repreendo esse espírito de demônio que tenta roubar a palavra do coração, Pai, impedir a pessoa de se converter, impedir a pessoa de mudar. Eu, em nome de Jesus, eu exijo que esse espírito saia da vida de cada pessoa e que, em nome de Jesus, não haja nenhum impedimento do Senhor entrar e fazer morada e salvar toda a família, a prosperidade, os filhos, o casamento. Ah, Deus, em nome de Jesus. Pai, eu consagro ao Senhor também esse líquido que está no seu altar e peço que transforme no teu sangue todo o coração que se for mergulhado ali, aconteça conforme o Senhor está falando. E estou paralisando a ação de Satanás e exigindo que saia da vida, do casamento, da prosperidade, dos filhos e de todos os familiares, de todas as pessoas, em nome de Jesus. Pega tudo que é teu, sai agora. Em nome de Jesus, eu exijo que solte a vida de cada pessoa, vai embora e não volte mais em nome de Jesus. Pai, eu estou abençoando cada uma delas. Peço, Senhor, que o Senhor receba aqui dízimo, ofertas que são entregues no seu altar. E o Senhor disse que me honrarei. Pai, cubra com teu nome sagrado. E leva todos em paz em nome de Jesus. Transforma esse líquido no teu sangue, Pai. Oh Deus, essa pessoa vai lavar o coração no teu sangue e o coração vai mudar, o coração vai se abrir. Pai, o Senhor vai entrar e vai fazer morada. Em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Gente, deseja aí uma boa noite. Que seja em nome de Jesus. Amanhã tem um feriado, né? Deus abençoe o feriado do pessoal. E até sexta-feira, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos na paz do Senhor. E Deus abençoe todo o pessoal aí do Face, tá? Que estava aí com a gente aí. Deus abençoe a vida de todos vocês. Está acompanhando a gente, acompanhando a palavra. Tem uma noite, um feriado aí abençoado aí todos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.